carregador vem com um buraco para entrar e um buraco para sair, sem nenhum fio. E o que você faz com isso aí? É um pé no saco. Fala, povo que voa! Tom da MAB FPV aqui. Hoje vamos falar de bateria. Bateria para drone, bateria para automodelo, bateria para aeromodelo, também conhecido como carrinhos de controle remoto e aviões de controle remoto. E vamos também fazer um review bem rápido do carregador Q6 da marca ISDT. Então vamos fazer um overview rapidinho desse carregador. Enquanto isso a gente vai falando algumas características de bateria, como carrega, como funciona. Então, para começar, você deve ter esse carregador, o Q6 da ISDT? Sim! Se você quer saber essa resposta, a resposta é sim. Seja para um iniciante ou seja para o usuário mais avançado que precisa de uma bateria para ter no campo, para levar em campo enquanto está voando. Esse carregador é perfeito para isso, ok? Ele tem um preço acessível e ele é muito mais fácil de usar do que os outros carregadores que a gente tem no mercado. Por que ele é legal para um iniciante? Por causa dos menus dele, por causa da inteligência embutida nele. Ele consegue detectar sozinho qual é o tipo da bateria quando você conecta a bateria. E além de medir a tensão, voltagem das baterias, coisa que qualquer carregador faz, ele consegue medir também a resistência interna das células. Isso é legal para você identificar bateria danificada. Nem todo carregador tem essa função. Aliás, são só os mais caros que tem. Então ele é pequenininho, tem um menu bem fácil de usar, um botão joystick aí bem simples para cima e para baixo, e quando você aperta ele é Enter. Muita gente você vai ver nos vídeos aí reclamando que é difícil apertar esse Enter. Para de frescura, aperta esse negócio aí que vai funcionar, ok? Olha só, estou mostrando aí o menu de funções dele. Então, ele tem as funções básicas que os carregadores devem ter, que é carregar a bateria, armazenar, storage e destruir a bateria. Para quem não sabe ou para quem está iniciando no hobby, as baterias usadas nos drones, no aeromodelismo, no automodelismo, elas têm características diferentes das baterias que a gente usa no dia a dia e nas pilhas. Nós temos que programar o carregador para carregar ela. Isso aí é uma complicação que esse carregador tenta facilitar um pouco a vida para a gente. Tá? Como é que funciona aí? As baterias de modelismo, elas têm células de 1 a 6. O que são células? Nada mais são do que uma bateria ligada na outra, em série. Coloco aí na tela para vocês verem. Então é o negativo de uma ligada no positivo da outra, aí você pega o negativo dessa outra, liga no positivo de outra, e você soma as tensões dessas baterias. Então temos baterias de uma célula, chamada de 1S, até 6 células, chamadas de 6S. S de serial, tá? Elas estão ligadas em série, então 6 em série. Cada célula tem 4,2 volts quando carregadas. Então você tem uma célula em 4,2, se você tem duas células são 8,4, se você tem 3 células, soma e soma e soma, cada célula vai somando. Esse carregador já define qual que vai ser a tensão de carga baseado em quantas células ele detecta. Então quando você conecta a bateria, ele já detecta a quantidade de células. Outra coisa interessante desse carregador, você consegue programar bem fácil qual é o tipo de bateria. Tem alguns tipos usados aí para os aeromodelos, que são as polímeros de lítio, LiPo, abreviação LiPo, íons de lítio, Li-ion, muito usadas em celulares,
E tem mais alguns outros tipos menos comum, de cádmio, níquel e tudo mais, né? Tudo está aí no menu, então você consegue selecionar. Como é que eu sei qual que é o tipo da minha bateria? Está escrito explícito no rótulo. E dá uma olhada, estou mostrando alguns modelos aí, tá? Inclusive baterias de celular. Por que tem que tomar cuidado no carregamento e programar o carregador? Essas baterias têm uma capacidade de descarga de corrente muito alta. Por isso elas têm uma química muito forte e muito concentrada. Por elas terem esse tipo de química, elas são muito sensíveis à tensão de carga e tensão de descarga. Quer dizer o seguinte, você nunca pode ultrapassar a tensão máxima de carga de uma bateria LiPo e você nunca pode descer essa tensão a um limite mínimo. Cada célula da LiPo consegue manter a integridade da sua química até uma tensão mínima de 3,5 a 3,3 volts. Tá? Você vai ouvir falar bastante aí no aeromodelismo, hobbymodelismo, que você nunca deve descer a tensão de uma bateria LiPo a menos de 3,5 por célula. 3,3 já está num limite muito perigoso. 3 volts, 3.0 já é um limite que você já começa a danificar a bateria. Quando você está voando, os próprios óculos ou o próprio rádio do piloto, ele mostra a tensão das baterias em tempo real. Os pilotos ficam monitorando essa tensão, porque se ele desce demais, isso aí começa a danificar a química da bateria. E o que acontece com uma bateria com a química danificada? Ela não retém mais carga, ela não descarrega a corrente que ela tem que descarregar quando é requerida e o pior, ela estufa. Já viu bateria estufada? Já teve um celular com bateria estufada ou um notebook com bateria estufada? Por que a bateria estufou? Porque a química lá dentro já foi danificada. E isto é irreversível, ok? Ele ainda pode continuar recebendo carga, mas a eficiência dele já está totalmente comprometida. E o pior, ela fica perigosa. Porque se esse invólucro, ou invólucro interno, rachar, se entrar ar, ela vai entrar em combustão. É aí que você vê na internet aqueles vídeos de patinete explodindo, de coisas elétricas carregando na tomada, pegando fogo, é porque as baterias sofreram alteração na química e entrou ar. Ela estufou, rachou o invólucro, o ar entrou e aí teve uma reação química que causou o incêndio. Então tem que tomar cuidado com isso aí, ok? Continuando falando do carregador aqui, você vai perceber, como eu, quando eu comecei, que o carregador vem com um buraco para entrar e um buraco para sair, sem nenhum fio. E o que você faz com isso aí? É um pé no saco. Você tem que colocar conectores, você tem que adaptar, soldar fios, soldar cabo, procurar uma fonte. Isso é o pior dos carregadores. Eles vêm sem fonte. Você tem que ou comprar uma fonte externa ou adaptar uma fonte que você já tenha. Tá, esse negócio veio sem fonte, como é que carrega? Eu passei esse perrengue também, quando eu estava começando. Bem, você vai olhar aí que a tensão de entrada é de 10 a 30 volts. Quer dizer que você pode enfiar qualquer tipo de fonte de 10 a 30 volts. A tensão da fonte é o menor dos problemas. Se você fuçar nos aparelhos velhos da sua casa, você vai ver várias fontes. 10, 12, 15, 18 volts. Pega aquela impressora velha que você não usa mais, pega a fonte dela, pega aquele monitor antigo, LCD antigo que você tem que estar encostado, pega a fonte dele, ou aquele brinquedo do seu filho velho. Se você pegar a fonte desses equipamentos, você vai ver que é bem comum achar entre 10, 12. O problema não é a tensão. Procure uma fonte desta na sua casa, mas você tem que olhar a corrente. Olha aí na tela que eu estou mostrando, a corrente que a fonte suporta. Precisa de pelo menos meio ampere, 0,5 A ou 500 mA, é a mesma coisa, tá? 500 miliampere é a mesma coisa que meio ampere. Então você pode ver 0,5 A, meio ampere ou 500 mA, 500 miliamperes. 500 miliamperes ou 0,5 A é o mínimo
do mínimo para você conseguir fazer carga de 1S, baterias de uma célula. Okay. Recomendo você procurar fonte de pelo menos 1 ampere, vai estar 1A ou 1000 mA, certo? 1 ampere para cima já é uma corrente legal para você usar para baterias de 2 ou 3 células, até 4 células. Okay? A partir daí, 5 ou 6 células, você vai precisar de fonte de correntes maiores. Aí vai ser mais raro você achar em eletrodomésticos de casa. Você vai ter que comprar no mercado fontes com correntes aí de 3, de 5, 8 amperes e por aí vai. Mas resumindo então, procure fontes na sua casa de 10 a 30 volts com pelo menos 0,5 amperes ou 500 miliamperes. Aí você corta o fio dela e coloca um adaptador no lugar do plug da fonte. Agora, falando de adaptador, quando você compra o seu carregador bonitão, abre aquela caixa e tem um invólucro sem nenhum fio, tem nada ali, como é que você conecta as baterias? Os adaptadores que você vai precisar comprar no mercado, links na descrição aí, você pode ir no Mercado Livre, pode ir no Banggood ou pode procurar nas lojas de hobby aí na internet. São o seguinte: XT60, macho e fêmea, bota na lista aí. JST, os vermelhinhos, macho, e PH2, o branquinho, macho e fêmea. Vamos ver o que cada um faz. XT60 é que você conecta na entrada e na saída do carregador. Por que ele tem esse nome? XT60, ele suporta uma corrente de até 60 amperes, que é amperes pra caramba, é muito mais que um chuveiro elétrico. Então ele suporta isso, suporta altas temperaturas, por isso ele está na entrada e na saída do carregador. Então você vai colocar um conector desse na fonte que você vai usar para carregar. Para saída, você vai fazer 2 adaptadores. Um que é XT60 fêmea para JST macho, para você carregar baterias de 2S para cima. Ok? 2S, 3S e por aí vai. A maioria dessas baterias tem um JST. Aí você vai fazer outro adaptador, JST fêmea para PH2 macho. Esse é para carregar as baterias 1S. Isso é útil porque você pode pegar qualquer tipo de bateria de uma célula que você tenha na sua casa, de celular velho, de telefone sem fio, adaptar esse conector e usar este carregador para carregar. E aí você consegue usar essa bateria para alimentar a maioria das coisas que você tem na sua casa que funciona com pilha, ok? Então, você com pequenas soldas você consegue tirar as pilhas, soldar no lugar uma bateria dessa, um conectorzinho desse, você pluga e chega de pilha, você não precisa mais de pilha na sua casa. As baterias de carga maior já vêm com o conector XT60 para você conectar, então não precisa de conectores para essas. As baterias medianas, aí você usa o JST, e os conectores PH2 você vai usar para todas as baterias 1S que você quiser fazer gambiarras ou adaptações técnicas. Na configuração do carregador, você consegue escolher também a corrente de carga. Esta corrente tem que bater com a corrente da bateria. Então veja na descrição da bateria, ela está escrita em miliamperes a corrente de carga dela. Se tiver escrito, por exemplo, 350 miliamperes, lá no carregador você vai usar 0,3 amperes ou 300 miliamperes. Lembra o seguinte, 1000 miliamperes é 1 ampere. Então se a bateria está descrita com 300 miliamperes, significa 0,3 ampere. Você configura o seu carregador com esta corrente, 0,3 ampere, para carregar uma bateria de 300 miliamperes.
ok? Você pode carregar com uma corrente maior? Pode, mas não é recomendável. As baterias LiPo, elas são muito sensíveis a erros do usuário. Então, procure não errar. Carregue na mesma carga nominal da bateria que você não vai ter problema nenhum. Então isso finaliza rapidinho o review desse carregador, bastante recomendável para usuários que estão começando e mesmo para os usuários mais avançados que precisam de um carregador de field, carregador de campo. Você vai ficar com esse carregador aí para o resto da sua vida até ele pifar. Vou colocar o link dos conectores todos na descrição. Para soldar é bem facinho, não tem nenhum problema. Hoje terminamos por aqui. Obrigado pelo prestígio. Bons voos!